Escola São Francisco de Assis oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós, batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Estamos em período de férias. O nosso programa A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Queremos trazer presente para a nossa reflexão alguns pontos da doutrina social da Igreja. Para isso, vamos nos servir do DOCAT, uma tradução popular para jovens da doutrina social da Igreja, tal como foi desenvolvida em importantes documentos desde o Papa Leão XIII até o atual Papa Francisco. O porquê dessa reflexão trazida pelo DOCAT sobre a doutrina social da Igreja? Resposta: porque neste ano de 2019 assumimos como prioridade pastoral sermos Casa da Vida, e assim fazermos todo o esforço de cuidar e promover a vida de toda a criação, a casa comum, segundo o Papa Francisco, mas especialmente a vida humana, na dimensão pessoal, familiar e social. Jesus veio para trazer a vida e a vida em abundância. Como cristãos que formamos a Arquidiocese de Pelotas, queremos ser Casa da Vida. Vamos então acolher a doutrina social da Igreja como o DOCAT a traduz em linguagem popular para jovens. Nos programas anteriores, nós já vimos 2 pontos. E agora chegamos ao terceiro ponto, que versa sobre a única e infinitamente valiosa, a pessoa humana. O que queremos dizer quando falamos de pessoa? Com o termo pessoa, queremos expressar que cada ser humano possui uma dignidade inviolável. O homem foi criado à imagem de Deus. Ele é, assim, aquela criatura que na criação representa o próprio Criador. Ele é sobre a terra a única criatura que Deus quis por si mesma. Como criatura de Deus, ele não é algo, mas alguém, e por isso de um valor incomparável. Como pessoa, o homem é capaz de se conhecer a si mesmo e de refletir sobre si mesmo, de liberdade nas suas decisões, de comunhão com os outros, e é chamado a responder a Deus na fé. Além disso, a imagem de Deus significa também que o homem permanece sempre referido a Deus, e só nele pode realizar a riqueza das suas possibilidades como pessoa. Por que é que cada pessoa é um ser social? A pessoa só pode sobreviver e desenvolver-se com a ajuda dos outros. Para ser homem,
Não basta viver numa boa relação com Deus. Além disso, o ser humano deve ter muito cuidado para viver numa boa relação com os outros. Isto começa com a família. Diz respeito ao círculo dos amigos e, finalmente, a toda a sociedade. Fundamental para a dimensão social da pessoa é que fomos criados como homem e mulher. Desde o princípio, homem e mulher possuem a mesma dignidade. Enfrentam a sua vida, ajudando-se e completando-se mutuamente. Deus torna fecunda nos filhos a união amorosa do homem e da mulher. Por isso é que a família é a célula originária de toda a sociedade. O que quer dizer vida social? Na célula social originária da família, a vida social é vivida e experimentada na sua origem. A família está bem quando vive em diálogo, quando desenvolve uma cultura da atenção recíproca e sempre que os interesses individuais estão subordinados à comunhão e ao bem-estar de todos. Não é só porque gera filhos que a família é criadora, como Deus é criador. Como seres sociais da relação, participamos na força criadora de Deus. Por isso somos também responsáveis pela criação e por cada uma das outras pessoas. Cada pessoa é sagrada e inviolável, sempre e em toda a parte. A nossa responsabilidade social refere-se também aos animais, com os quais devemos lidar com amor. Diz igualmente respeito à natureza, que não deve ser explorada, mas usada de um modo sustentável e responsável. No entanto, no centro da doutrina social católica está a pessoa humana. Ela é o autêntico suporte da sociedade. Por isso, a pessoa humana tem a prioridade em tudo o que tem a ver com a sociedade. O que é que representa um fardo para a pessoa? A pessoa e a sua dignidade estão expostas a múltiplas lesões e ameaças. O momento decisivo da desordem e da destruição é o que se chama pecado. Adão, que no pecado original desprezou o mandamento de Deus, é de certo modo o protótipo do homem que nada mais pode fazer do que pecar e magoar. Todos nós somos homens e todos somos pecadores. Magoamos os outros através do nosso modo pecaminoso de viver. Porque assim é, a terra já não é nenhum paraíso. De fato, podemos em cada momento dizer não ao pecado. No entanto, o poder do pecado atinge o nosso centro mais íntimo, onde habita a liberdade. É assim que praticamos deliberadamente o mal. Voltamo-nos livremente contra a vontade de Deus e separamo-nos assim da fonte da vida de Deus. O pecado também tem uma dimensão social. O pecado é sempre um ato consciente e livre de uma pessoa, mas que tem consequências também no campo das relações e na sociedade em geral. Por isso é que o pecado tem simultaneamente uma dimensão pessoal
e uma dimensão social. É mau para a própria pessoa, mas fere igualmente a sociedade e danifica os outros. E assim reforça-se e expande-se e torna-se fonte de outros pecados, condicionando o comportamento dos homens. Basta tomar como exemplo os sistemas políticos, que exercem um poder ilegítimo ou que não protegem as minorias. O pecado nunca é uma fatalidade, e até as estruturas pecaminosas são alteráveis. Reconhecer e identificar o pecado é o primeiro passo para que alguém se possa libertar dele. Jesus veio para nos libertar da prisão do pecado. A criação que estava envolvida pelo pecado foi libertada por Jesus Cristo para o amor e para a justiça. A civilização do amor começa com a conversão do indivíduo e com a sua reconciliação com Deus. Em que consiste a unidade da pessoa? O ser humano tem um corpo e uma alma. A pessoa consiste sempre mais numa unidade de corpo e alma. O materialismo faz da alma uma simples função da matéria e do corpo. O espiritualismo, pelo contrário, desvaloriza o corpo à custa da alma. A Igreja recusa ambas as doutrinas. O nosso corpo não é a prisão da alma, e a alma pertence essencialmente ao homem vivo. Pelo corpo, o homem está ligado à terra, uma parte da natureza. Na sua alma espiritual, o homem não encontra apenas a sua identidade pessoal, o seu eu, mas é também a sua alma que vê Deus e que por ele será vista para sempre. Por isso é que a alma é imortal. Mas o corpo também não deve de modo nenhum ser desprezado, porque foi criado por Deus e destinado à ressurreição da carne do último dia. Jesus reconheceu e curou a necessidade corporal do homem. O ser humano é simultaneamente um ser material e espiritual. Estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o DOCAT a traduz em linguagem popular para jovens. E estamos no ponto 3, que fala da unidade e infinitamente valiosa a pessoa humana. Por que é que o homem pensa para além de si mesmo? No conjunto da natureza, só o homem está aberto ao infinito. Só ele pode imaginar Deus e está sedento de respostas definitivas. A filosofia diz: o homem está aberto à transcendência. Ele pode superar-se a si mesmo. O homem só pode alcançar verdadeiramente o sentido de si mesmo na medida em que reconhecer e compreender algo que é distinto, maior e mais importante do que ele mesmo. Deus, a fonte de toda a vida. Porque o homem está aberto a Deus, pode também estar aberto aos outros homens e mostrar-lhes o seu valor. Comunidade, diálogo e reconhecimento do outro conduzem o homem para mais perto de si mesmo. O que é que faz com que cada ser humano seja único? Cada ser humano é único porque Deus quis que ele fosse uma pessoa irrepetível, criada por amor e redimida ainda com mais amor.
Isto mostra-nos que dignidade o homem tem e como é importante tomá-lo muito seriamente como pessoa e tratá-lo com o maior respeito. Esta exigência vale também para os sistemas políticos e para as instituições. Elas não devem só respeitar a liberdade e a dignidade da pessoa. Elas devem contribuir para um desenvolvimento abrangente de cada pessoa. Uma comunidade não pode excluir do desenvolvimento indivíduos ou grupos inteiros. O que é que a sociedade deve a cada pessoa? Uma sociedade justa deve respeitar e promover a dignidade da pessoa. A ordem social é para os homens e deve orientar-se por aquilo que o ser humano precisa necessariamente para uma vida humanamente digna. Isso exclui todas as formas de exploração e de instrumentalização para fins econômicos, políticos ou sociais. O homem nunca deve ser um simples meio para alcançar seja que objetivos for, mas fim em si mesmo. De quanta liberdade tem o homem necessidade? A liberdade é um valor fundamental. Ser livre e agir em liberdade é um direito fundamental do homem. Somente quando eu decido livremente é que assumo a total responsabilidade pelos meus atos. Somente o homem livre se pode dirigir a Deus no amor e responder-lhe. Somente em liberdade é que os seres humanos podem dar forma a uma vida social e pessoal. A liberdade do homem é frequentemente limitada por circunstâncias políticas, sociais, financeiras, jurídicas ou mesmo culturais. Retirar a liberdade a alguém ou injustamente limitá-la é uma enorme injustiça. Fere a sua liberdade e impede o desenvolvimento da sua pessoa. Em que medida é que o ser humano é livre? O ser humano é livre, mas a liberdade tem um objetivo. Em última instância, a liberdade existe para que, com a vontade e com a inteligência, façamos o que verdadeiramente é bom. Para isso, a liberdade orienta-se segundo a lei natural e a ordem da criação, o modo como Deus estabeleceu racionalmente o mundo. Através da consciência, podemos conhecer a verdade sobre o bem e sobre o mal. A consciência é como que a voz da verdade no homem, a lei natural que está inscrita no coração de todos os homens. Através da nossa razão, apreendemos na consciência os valores que são bons para todos os tempos. Enganar, roubar, matar nunca pode estar bem. Isso quer dizer que a consciência pode errar. A liberdade nem sempre tende para o que realmente é bom, mas quer muitas vezes o bem que é só aparente, egoísta. Por isso, é necessário treinar a consciência e deixar-se instruir acerca dos verdadeiros valores. Também a liberdade precisa da libertação em Cristo, a fim de poder realizar o verdadeiro bem.
estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o Docato, um livro assinado também pelo Papa Francisco e destinado aos jovens, mas também para todos nós, e que traduz em linguagem popular para os jovens essa doutrina social da Igreja. E estamos acompanhando o ponto 3, que fala da pessoa humana, única e infinitamente valiosa. Há diferenças fundamentais entre os homens? Não. Deus criou todos os homens à sua imagem, pelo que todos têm a mesma dignidade inalienável, independentemente do sexo, da proveniência, da religião ou da cor da pele. Porque assim devem ser superadas todas as injustiças entre grupos sexuais ou povos inteiros, a fim de garantir o crescimento pessoal, a igualdade de oportunidades e assim a dignidade de todos. Em que é que o homem e a mulher são iguais e em que é que são diferentes? Na sua dignidade como pessoas, o homem e a mulher são iguais perante Deus. Mas Deus não criou o ser humano como um ser abstrato, mas sim como homem ou como mulher, com uma identidade sexual própria. E criou de tal modo que os homens e as mulheres estão fundamentalmente relacionados uns com os outros e precisam uns dos outros, sem que um sexo domine ou exclua o outro. Machismo, feminismo radical. Ser homem ou mulher significa muito mais do que assumir determinado papel. Do ponto de vista cristão, o homem e a mulher, em amorosa relação, formam a imagem perfeita de Deus. O que diz a Igreja sobre a discriminação de pessoas com alguma incapacidade? Do ponto de vista da doutrina social católica, a justiça social é traduzida na prática na medida em que todas as pessoas possam participar nas concretizações centrais da vida social, econômica, política e cultural. Discriminações que excluem pessoas de tal participação representam uma ferida na justiça. Por isso, uma das funções do Estado e da sociedade é criar as condições para que seja assegurada a participação de pessoas com alguma incapacidade. De fato, a dignidade da pessoa, em última instância, não depende de capacidades físicas ou espirituais, e a reputação de uma pessoa não pode ser definida pelo rendimento ou pela eficiência. Para a pessoa, o que quer dizer ser social? Os animais juntam-se em bandos, formam hordas ou reúnem-se em rebanhos. Os seres humanos, pelo contrário, têm comunidade. Deus, que é Ele mesmo na profundidade do seu ser, comunidade e relação, criou os homens como seres de relação de um modo especial. Em eleição consciente e livre, os homens formam comunidades, assumem e formam nelas as suas responsabilidades. Os seres humanos são dependentes de múltiplas relações. Estão como que incluídos numa rede com os outros homens e reconhecem a necessidade de um trabalho em conjunto.
em todas as comunidades. Os homens estão ligados por um princípio de unidade. Família, nação, clube desportivo, igreja, etc., em que cuidam da sua história e preparam o seu futuro. Por que é que os homens muitas vezes agem contra a comunidade? Embora o homem seja um ser social, age muitas vezes de um modo não social. Egoísmo, ganância e megalomania fazem com que ele atrele outros a propósitos errados, os explore, oprima ou os deixe sem proteção. Mas a verdadeira comunidade é uma livre associação de pessoas que querem o bem para si e para os outros, e que só podem conseguir este bem comum através de uma ação conjunta que individualmente não seria possível alcançar. Pode ser, por exemplo, um ginásio desportivo que só possa ser financiado em comum, uma orquestra que só possa tocar quando todos empenham os seus talentos. Que sentido têm os direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, Nações Unidas, 1948, é, como afirma São João Paulo II, um marco milenário no caminho do progresso moral da humanidade. Qual é a origem dos direitos humanos? Os direitos humanos não são uma invenção de juristas, nem resultam de uma convenção arbitrária entre estadistas de boa vontade. Pelo contrário, trata-se de direitos fundamentais que estão de acordo com a natureza do homem. São atualmente reconhecidos como base de entendimento fundamental, para lá de todas as fronteiras, para uma vida em liberdade, dignidade e igualdade de direitos. Eles podem ser reconhecidos pela razão e radicam, em última análise, na dignidade que o homem possui pela sua condição de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que estes direitos são universais, não dependem nem de lugar nem de tempo. São invioláveis, porque a dignidade que os sustém também é inviolável. São inalienáveis, ou seja, ninguém pode privar ninguém desses direitos, nem tem o poder de os atribuir nem de os negar. Por isso, os direitos humanos devem ser reconhecidos na sua totalidade e protegidos de falsificações ideológicas. Todos, mas sobretudo os cristãos, devem fazer ouvir a sua voz quando se tornam conhecidos atentados contra os direitos humanos ou quando determinados direitos humanos não são ainda reconhecidos em alguns países. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. Estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o DOCAT, um livrinho assinado pelo Papa Francisco e que traduz em linguagem popular para jovens essa doutrina social da Igreja. No próximo sábado, vamos continuar com esta reflexão. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.